Capítulo 366 Beneficiar os outros, mas não a si mesmo. Tia, eu tive um pensamento, embora eu não tenha certeza se eu deveria dizer isso, embora ele tivesse sido torturado por Long Shui-un, ele sabia que esta ainda era uma de suas poucas chances de falar com ela. Se ele perder esta oportunidade, então quem sabe quando seria a próxima vez? Fale. Long Shui-un lançou um olhar para Nili seguido por um HMPH. Ela ainda estava bastante infeliz com a maneira como as coisas haviam se desenrolado. Se Long Yun não estivesse lá com eles, então ela teria enfurecido há muito tempo. A tia tem uma posição elevada dentro da família Selo do Dragão. Com o seu apoio, Long Yun teria uma boa chance de obter a posição de patriarca. Ainda seria um pouco inferior ao de Long Xiaomin, mas não deve ser muito distante. Nili disse enquanto examinava a situação. Você está errado. O ancestral da família Selo do Dragão apoia Long Xiaomin. Portanto, não será fácil para Long Yun obter a posição de patriarca. Long Shui-un ligeiramente olhou para Nili enquanto continuava, não pense que eu não sei o que você está planejando. Você ajudou alguém de todas as três grandes famílias a estabelecer uma fundação. É tudo para a sua concorrência sobre a posição de mestre da seita, no entanto, todos os três não obterão facilmente a posição de patriarca em suas respectivas famílias. Nili sacudiu a cabeça. Sobre isso, a tia me julgou errado. Eu não me aproximei desses três de propósito, apenas para levantá-los para os meus próprios fins. Oh! Então qual é o seu motivo? Eu julguei você mal. Long Shui-un olhou para Nili com aquele sorriso de novo. Ela obviamente não acreditava em suas palavras. Long Yun olhou para Nili. Ela acreditava firmemente que Nili não estava apenas usando ela. Afinal, seu relacionamento com Nili foi construído sob muitas coincidências, não foi Nili quem tentou especificamente chegar perto dela. Se Nili estava tentando se aproximar dela, então ele não a teria confrontado no degrau da Santa Alma. A tia também deveria ser capaz de vê-lo. A seita Penas Divinas tem muitas facções que estão competindo intensamente umas contra as outras. Há muitas pessoas que tentaram mudar isso, mas não foram capazes de fazê-lo. Hierarca Tianyun, por exemplo, ele prefere se tornar um eremita e não se preocupar com qualquer assunto da seita. Tenho certeza de que, se isso continuar, então a seita Penas Divinas vai definitivamente desmoronar dentro de 200 anos. Nili disse com firmeza. Long Shui-un ficou em silêncio. Os olhos de Long Yun se arregalaram. Ela obviamente não havia pensado tão longe quanto as palavras de Nili estavam prevendo. Continue. Long Shui-un disse. Nili lentamente explicou, todo mundo continua priorizando seus próprios benefícios. Todo mundo sabe que há um monte de problemas dentro da seita Penas Divinas, mas eles continuam competindo uns contra os outros. Se isso continuar, então a seita Penas Divinas definitivamente cairá. 100 anos atrás, a seita Penas Divinas ficou em terceiro lugar entre as 6 principais seitas, agora, estamos nem em último lugar. Mesmo que o mestre da seita Cito tente mudar a situação atual com todo o seu coração, ele não pode fazer nada porque as 3 principais famílias têm suas próprias agendas. Afinal, o poder combinado das 3 grandes famílias já ultrapassou o mestre da seita. Long Shui-un olhou para ele. O que você está tentando dizer? Você está tentando dizer que pode mudar a situação apenas com sua própria força.
Tentar é melhor do que não fazer nada. Claro, é impossível mudar qualquer coisa com a minha força sozinho. No entanto, tenho Gubei, Lixing e Long Yuan. Eu acho que seus talentos são muito bons, e que eles também são pessoas que valem a pena confiar. Eles são muito melhores do que os outros como Guing, Long Qiamin e Liu Feng. Se esses três se encarregarem das três principais famílias, então a seita apenas divinas terá um futuro sombrio, onde acabará despedaçada. No entanto, se Gubei, Lixing e Long Yuan puderem assumir o controle das três famílias principais, então tudo será totalmente diferente. Nili raciocinou apaixonadamente, com minha força, sozinho, seria difícil conseguir essa façanha. Mas eu, Nili, estou disposto a usar tudo o que tenho para ajudar Gubei, Lixing e Long Yuan a subir para suas posições. Eu não estou fazendo isso por mim. Estou fazendo isso para que, em 100 anos, a seita apenas divinas continue sendo um lugar seguro para todos nós. Long Shuiyun ficou hipnotizada pelo voto solene de Nili, tanto que não sabia mais o que era verdadeiro e o que era falso. Neste mundo, quase todos trabalhavam para seus próprios benefícios. Quem faria algo que não se beneficiaria, mas os outros em vez disso? Em seu coração, Long Shuiyun ainda não acreditava totalmente nele. No entanto, Long Yuan foi movida pelas palavras de Nili. Então, descobriu-se que Nili tinha um sonho tão grande. Ela olhou para ele. Comparou-se ao homem diante dela, e sentiu-se mesquinha e baixa. Tudo que ela fizera era para se beneficiar, no entanto, Nili tinha pensado em toda a seita apenas divinas. Isso elevou a imagem de Nili um patamar acima em seu coração. Long Shuiyun torceu os lábios com desdém. Suas palavras são o suficiente para iludir menininhas. Quer que eu acredite em você? HMPH. Você realmente acha que eu sou tão infantil? Era verdade que os motivos de Nili incluíam algo além de para o bem da seita apenas divinas, no entanto, ele ainda podia olhar para o seu coração sem vergonha alguma. Para todo o reino das ruínas dracônicas, sua maior ameaça não era de organizações como a seita do Deus Demônio. Era a suprema existência do sábio imperador. Inúmeros especialistas do reino das ruínas dracônicas realizaram destemidamente adivinhações sobre o destino, todos para enfrentar o sábio imperador. O número de mortos ultrapassou de longe milhares, ou mesmo dezenas de milhares. A fim de proteger sua família e os membros do clã, Nili poderia embarcar com seu plano nobre com uma consciência limpa. Nili olhou Long Shuiyun e sorriu. Não importa se a tia acredita em mim ou não. De qualquer maneira, não há nenhuma desvantagem para ele. Certo? Long Shuiyun ficou em silêncio por um momento e então disse, isso é verdade. Então, o que você planeja fazer? Não importavam quais eram os reais motivos de Nili, aqueles que ele estava apoiando incluíam sua filha, e isso era o suficiente para ela. Contanto que não a ameaçasse, ela não se importava com o que ele fazia. Nili olhou Long Shuiyun nos olhos e disse em tom sério, algumas das coisas que planejei são extremamente enormes. Eu desejo, não importa o que aconteça, a tia ficará a meu favor, ajudar-me também significa ajudar Long Yuan. Isso depende do meu humor. Long Shuiyun cruzou os braços sobre o peito e calmamente disse, se você precisar da minha ajuda envie uma mensagem através de e-mail. Talvez eu considere. Long Shuiyun não parecia nem um pouco preocupada, no entanto, Nili sabia que ele seria capaz de convencê-la.
Long Shuiyun era muito atenciosa com a filha. Se Nili puder convencer Long Yuin, e persuadi-la a incomodar sua mãe, então ele não teria que se preocupar se Long Shuiyun recusaria ou não. Agora que ele tinha a ajuda de uma especialista no 9º estágio do Reino Dao do Dragão, muitas coisas ficariam muito mais fáceis de manusear. Long Shuiyun olhou para Nili e disse pacientemente: pirralho. Você não irá se casar com minha filha. Se você se casar com ela, então, como sua sogra, como eu não poderia ajudá-lo? Quando Iner ascender a sua posição, nós também faremos o nosso melhor para ajudá-lo a obter a posição de mestre da seita. Se você mantiver as coisas dessa maneira, não tem medo de que, depois de ascender Iner para sua posição, nós possamos abandoná-lo. Se isso acontecer, você não terá mais nada a ganhar. Mãe? Long Yuin pisou firme com os pés no chão, totalmente embaraçada. Nili retorquiu corretamente: seria difícil encontrar qualquer homem que não tivesse seu coração movido por uma mulher tão boa quanto Long Yuin. No entanto, se o casamento estiver ligado a benefícios, então seria desrespeitoso com a senhorita Long Yuin. Como eu poderia ser esse tipo de pessoa desprezível? Portanto, devemos pensar cuidadosamente sobre este assunto. Long Shuiyun olhou para Nili aturdida. Ela realmente não conseguia entender esse menino. Se Nili conseguir empurrar Long Yuin para a posição do patriarca e se casar com ela, então suas chances de obter a posição de mestre da seita seriam muito maiores. Sem mencionar que não havia nada mais que um homem pudesse pedir em termos de aparência para Long Yuin. No entanto, não importa como ela tentasse persuadi-lo, ele não concordaria. Poderia realmente haver pessoas neste mundo que não trabalham para se beneficiar, mas para beneficiar os outros.